Pastor Alberto, homem de Deus, vai nos trazer a palavra dessa noite. Diga, Pastor Alberto, deixa Deus te usar. Receba o servo de Deus com as palmas. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, amém? Essa palma foi para mim, eu não recebo, mas se é para Jesus, você pode dar mais forte. Glória a Deus. Só Ele merece ser aplaudido, amém? Vocês estão bem? Glória a Jesus. Glória a Deus. O bispo disse que eu estou elegante hoje, a culpa foi de minha esposa, viu? Eu não gosto de usar terno. Aí minha esposa disse, vai que você repete só a mesma camisa sempre, ela sai no vídeo já. É para vocês relaxarem, tá bom, irmãos? Amém? Vamos lá, é brincadeira. Vamos para o Salmo de número 139, amém? Salmo 139. Nós estamos no nosso tema. Qual o nosso tema? Achei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo unge. Amém? Eu vou ler agora, nós vamos ler apenas um versículo, e depois nós vamos ler todo o Salmo 139. Então eu peço sua paciência, coloque aí o despertador aí, tá bom? Porque eu me empolgo e passo do horário. Então, pode dizer para mim, esse relógio aqui, ó, é muito chique, me confunde. Então, quando chegar no horário aí, ó, pode apitar, tá bom? Porque esse tema é muito rico, tá? É muito rico sobre Davi, né? Nós estamos abordando um tema sobre a escolha de Deus. E é isso que nós queremos compartilhar com os senhores, com as senhoras, nessa noite. Amém? Eu vou ler o versículo primeiro aqui do Salmo 139. Quem achou, diga amém. Eu não achei ainda. Então diga espere. Tem no telão aí para quem não trouxe Bíblia, tá bom? Mas eu sempre dou a oportunidade para os irmãos acharem na sua própria Bíblia, para não ficar preguiçoso, né? Só lendo no telão. Aí não sabe nem mais abrir a Bíblia, né? Então vamos lá. Só o verso 1. Depois, lembre, não reclame depois, que nós vamos ler todo o Salmo, tá? Eu vou dar a introdução e depois nós vamos voltar para esse Salmo. É o nosso tema dessa noite. Amém? O tema que eu não gosto nunca de dar, o título dessa pregação, eu poderia dar um coração como o de Davi. Amém? Diga comigo, um coração como o de Davi. Pega isso para você aí, amém? Faça assim. Amém. Você vai entender por que um coração como o de Davi. O verso primeiro apenas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Para aí. Isso foi na Nova Almeida Atualizada. Agora eu trouxe aqui uma Bíblia, que eu tenho muito carinho por ela, eu não trago para a igreja, eu só uso para estudo bíblico, a King James 1611, ela está mais próximo do original, tá? Aconselho que você adquira uma. Tem muito estudo bíblico, muita nota de rodapé, não é propaganda da King James, não, é da Bíblia. Amém? Então, olha o que diz na King James, aqui é a mesma tradução do mesmo versículo, tá? Na tradução mais próxima do original. Você não tem aí, eu tenho aqui. Ó Senhor, tu tens me procurado e me conheces. Olha só, não está diferente? Nós lemos aqui, Senhor, tu me sondas e me conheces. Na tradução King James, já vocês vão entender, está dizendo, Senhor, tu tens me procurado e me conheces. O nosso tema é, achei quem? Então havia uma procura. Deus achou alguém que ele procurava. Vamos lá. Quem é Davi? Né? Por que Davi? Por que falar sobre Davi? Né? Davi é bisneto de Ruth. Ruth é a moabita que ela, na terra de Moabe, junto com Noemi, né? Judia, eles tinham ido para a terra de Moabe,
por causa da fome em Belém, Belém de Judá, exatamente onde Davi, gerações depois, nasce, né? A terceira geração depois de Ruth. Davi nasce. Mas vamos lá. E Ruth, ela faz um pacto com sua sogra e com o Deus de Israel. E Davi vem da árvore genealógica daí, de Ruth e de Boaz. Ruth, ela, vou voltar aqui para a minha introdução, ela gera Obed. O que é que significa Obed? Obed significa adorador. Aquele que adora. Ruth significa amizade. E na sua amizade com a sua sogra, o seu coração move o coração de Deus. E uma gentia é inserida na árvore genealógica de Israel. Isso é muita coisa. Por causa de Ruth que nós estamos aqui. Você sabia disso? Então veja, Davi não é qualquer um. Davi vem de uma raiz. Davi vem de pais que fizeram pactos com Deus de Israel. Ele vem da sua bisavó e do seu bisavô Boaz, que foi justo. E deu e restituiu e resgatou Ruth, porque tinha casado com o seu parente, filho de Noemi, mas que não deixara a geração. E Boaz cumpre a lei, cumpre a palavra, e Deus vê isso. Deus vê justiça, Deus vê amor, Deus vê pacto com ele, Deus vê dedicação, Deus vê o coração de Ruth. Então Davi, primeiramente aqui nós já vimos que Davi não é qualquer um. Achei Davi, não é? Quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, já havia uma promessa, já havia um olhar de Deus. Deus já sabia, Deus já conhecia aqueles corações ali. Ele sabia do coração de Davi. Interessante, Davi escreveu grande parte dos 150 salmos, 73 salmos são de Davi. 73 dos 150, chamados compílio do saltério. Saltério também é um instrumento de cordas, né? Parece uma caixa dessa aqui com muitas cordas, mas também que é chamado, o livro dos salmos é chamado também de saltérios de louvor, de adoração. E Davi escreveu 73 salmos. Irmãos, se eu fosse pregar aqui todos os salmos, nós poderíamos passar uma semana só falando dos salmos aqui tranquilamente. E eu tenho 4 salmos preferidíssimos, e eu acho que você também tem, né? O mais conhecido é o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, né? O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, né? Mas para mim, o Salmo 139, que eu acabei de ler, o primeiro versículo, ele é revelador. Ele traz revelações teológicas maravilhosas, tremendas, terríveis a respeito de Deus. E mostra o coração de Davi em Deus. Mostra o seu meditar, o seu pensamento em Deus, o tempo todo buscando a Deus. E Deus se revela para Davi profundamente. E é isso que nós vamos ver aqui no Salmo 139. Interessante que Obed, ele gera Jessé. E Jessé, vamos lá. Jessé no hebraico significa presente de Deus. Dádiva, graça. Deus existe e agraciou. Então veja, Obed, ele coloca no seu filho, ele recebe o nome de adorador, de bênção, e Jessé, ele diz, Deus da graça. E veja, eles estavam no tempo da lei, mas eles viviam na graça e na misericórdia de Deus. Eles não dependiam da lei para servir a Deus, eles criam na graça, no favor do Senhor. Então veja que não é pouca coisa a árvore genealógica de Davi.
Ele já vem de uma família, de uma raiz. Por isso nós não podemos desprezar os pais. A oração que os pais fizeram, a dedicação, os pactos com Deus. E aquilo que nós recebemos deles, nós não podemos desprezar ou menosprezar. Não é por quê? Porque devido ao coração de Ruth, devido ao pacto dela, Deus suscita Obed, suscita Jessé. E ele faz uma promessa lá em Isaías, que diz: da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, ele traria um renovo, que seria o Messias. Aleluia! E Jesus vem dessa árvore genealógica de Ruth. Interessante que Saul, primeiro rei de Saul, era da tribo de Benjamim, o 12º filho de Jacó. Só que a palavra profética que Deus tinha estabelecido na boca de Jacó é que o reinado estaria na tribo de Judá, no leão da tribo de Judá. E Davi vem exatamente da tribo de Judá, Belém de Judá. Então Saul não poderia continuar no reinado. Deus apenas colocou Saul para mostrar ao povo de que eles estavam rejeitando o reinado teocrático do Senhor. O sistema teocrático é o reinado de Deus, o governo de Deus. Eles pediram um rei, como todas as nações tinham rei. Então foi por rebeldia, foi por um pedido de rejeição ao Senhor, que Saul é colocado no trono. Por Saul não iria durar muito tempo. Saul não iria durar muito tempo. Porque Benjamim recebeu a bênção da prosperidade, mas não recebeu a bênção do reinado. Veja a importância dos pais, aquilo que é estabelecido, que é profetizado, que é orado. Veja a importância de você estabelecer sobre os seus filhos, sobre sua família, aquilo que Deus estabelece no seu coração. Aleluia! Aleluia! Então, Jessé gera Davi. E o que é que significa Davi? Davi significa, o nome Davi no hebraico significa amado, querido, predileto. Deus tem prediletos, Ele tem predileção, Ele escolhe um e não escolhe outros. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. É interessante que essa palavra é escolhido. Então veja o poder, a importância da palavra profética, daquilo que sai dos nossos lábios, os nomes que nós colocamos em nossos filhos, ou aquilo que nós vamos falando na nossa caminhada no dia a dia, estabelecemos as palavras que nós estabelecemos. Então veja, você, meu filho, será um escolhido. Davi foi criado sabendo que ele era amado, que ele era predileto, que ele era escolhido. Sempre nas nossas pregações, e sempre ouvimos pregações dizer que na casa de Jessé, Davi era o deixado de lado, né? Mas não é isso. O texto não diz isso. O texto não diz bem isso. Porque o nome que Jessé coloca é de amado, é de predileto, é de escolhido. Tá? Então, geralmente, nós fazemos algumas interpretações bíblicas, né, que às vezes foge, às vezes nós costumamos fazer, tá bom? É por isso que eu tenho a preferência de ficar no texto bíblico e apenas o que ele diz. Amém? Então, Davi era esse predileto, e ele recebe exatamente essa escolha de Deus. Por que essa escolha de Deus? Por que Davi? Davi era perfeito? Não. Davi era melhor que qualquer um de seus outros 6 ou 7 irmãos, né? Se eu não me engano. Né? Bonitões, grandões, altões, né? Aquela beleza toda. Não, ele não era melhor em nada. Davi era tão defeituoso como eu, como você, como qualquer um de nós. Um ser humano como qualquer um de nós. Mas tinha algo peculiar que Davi herdou de Ruth. O coração. O coração. O coração. E vamos ver que coração era esse. Um pouquinho, né? Não dá tempo de tudo. Mas nós vamos ver um pouquinho desse coração de Davi. Vamos lá para o Salmo 139? Agora vamos na Nova Almeida atualizada normal mesmo, tá bom?
Não durma. Aleluia. Vou reiniciar. Tem revelações maravilhosas para mim e para você nesse salmo. Amém? Tem cura. Cura da alma para você e para mim nesse salmo. Tem comunhão com Deus. Tem revelação de Deus para mim e para você nesse salmo. Aleluia. Tem segurança. Tem renovo de fé para mim e para você nesse salmo. Aleluia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe, conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conhece todas. Toda. Tu me cercas por todos os lados. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento, eu estou no verso 6, é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. E a tua mão direita, na sua tradução pode estar assim, destra, é a mão direita, a mão de poder, que representa poder. E a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se de mim, pois, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler junto esses dois últimos versos, 23 e 24. Será que nós conseguimos? Ainda que as traduções estejam aí diferentes. Vamos tentar repetir, se você puder, mais forte possível, o 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Abre nosso entendimento. Queremos ser boa terra. Queremos frutificar essa palavra, tua palavra em todo o tempo em nós.
faça crescer raízes, raízes dos céus, raízes eternas, raízes de Jesus em amor derramado naquela cruz por nós. Pai, nós te adoramos, te louvamos, para a honra e glória do Senhor. E a igreja do Senhor diz? Amém. Aleluia. Irmãos, Davi, como eu disse, o maior compositor de salmos. Os salmos eram hinos, cânticos de adorações, orações em forma de poesia. E era usado na adoração. Tem 4 salmos de Davi que eram usados pelos peregrinos. Até hoje, muitos recitam. Dos 15 salmos que eram usados no período de peregrinação nas festas judaicas, as festas em Jerusalém, que todo ano, né, estabelecido na lei mosaica, eles tinham que vir a Jerusalém para adorar. Então você vai encontrar na sua Bíblia aí o Cântico dos Degraus. Você o cântico o degraus apenas. Por que Cântico dos Degraus? Você vai encontrar do Salmo 120 ao Salmo 134. Tá? São 15 salmos. Esses 15 salmos, eles eram lidos, recitados e cantados nos 15 degraus que subiam para o templo. Tinham exatamente 15 degraus para se subir ao templo, e cada degrau eles cantavam um salmo. Eles já vinham na peregrinação por causa da diáspora, né? Da dispersão. Muitos judeus moravam em outras terras, em outros países, e quando chegava todo ano, eles vinham a Jerusalém para a adoração. E esses salmos eram cantados, exatamente esses 15 salmos de adoração ao Senhor. E 15 desses salmos, 4 são de Davi, tá? Os 4 salmos são de Davi, que ele escreveu. E interessante que eles faziam essa adoração, e entre esses salmos tem o estabelecimento do reino de Davi. Depois você leia do 120 ao 134. Não dá tempo de eu explorar toda a leitura bíblica, mas eu aguço a sua curiosidade para que você em casa se instrua, para que em casa você leia. Amém? Para que você tenha vontade de ler. Amém? Aleluia. Por incrível que pareça, eu gostaria que o Salmo 91 fosse escrito por Davi, mas não tem prova de que foi escrito por Davi, né? O Salmo 91, segundo a tradição judaica, ele foi escrito pelo próprio Moisés, tá? Interessante, Moisés escreveu 2 salmos, né? O 90 e o 91. E eu, a vida toda, porque eu queria, quando era criança, menino lá em Barbacena, né? Eu dizia, esse salmo é de Davi, esse salmo é de Davi, mas não tem prova que o salmo é de Davi. E estudando, pesquisando, há uma tendência na tradução judaica, na historicidade bíblica, de que esse salmo foi escrito por Moisés, o 91. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por que eu atribuía a Davi? Por causa da vida que Davi viveu fugindo de Saul, pelos montes, pelas cavernas, né? Ele habitou em lugares perigosos, cheios de escorpiões, de cobras, e o Salmo fala disso. Então eu ligava o Salmo 91 sempre a Davi, como ligava também o 46, mas não é de Davi. O Davi é o 40, 41, mas não o 46, né? Então são 73 salmos, não vou citar, estão todos aqui escritos para vocês, né? Mas não vou citar aqui, e você vai ter que descobrir lendo a Bíblia, amém? A ideia é aguçar a curiosidade aqui. Amém? É aguçar o seu coração para ler mais sobre esse coração de Davi. Para ler mais sobre esses salmos de Davi. Muita gente acha que, eu apenas estou lendo um salmo, mas eu não tô. Você precisa ler toda a Bíblia, tá? Mas quando você lê o salmo também, e você ora junto ali o salmo, tem muita instrução, tem muita revelação, muita coisa maravilhosa para a gente. Tem corações derramados ali em contrição, em adoração. Você pode cantar, você pode orar também o salmo, recitá-lo em voz alta, orar de fato esse salmo. Eu aconselho que você faça isso. Amém? E esse Salmo 139 não é diferente. Essa é uma adoração em forma de poesia. Davi, ele recebe a revelação pelo Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Vivia cheio do Espírito Santo.
Davi era tão cheio do Espírito Santo que quando ele assume o trono, ele estabelece a adoração no templo. Ele estabelece as turmas dos levitas, as turmas dos sacerdotes, os cantores. Davi coloca instrumentos de cordas, tamborins, pandeiros. Davi estabelece a adoração em Israel. Ele que organiza toda a adoração em Israel. Todos os levitas foram inspirados por Davi, porque ele era um homem que tinha um coração em Deus. Agora veja, era um homem aguerrido, era um homem de batalha, era um homem cheio de problemas, é um homem que ia para a guerra, mas ao mesmo tempo ele tinha as mãos na espada e ele conseguia tanger uma harpa. Me diga aí, irmãos, uma mão, os dedos calejados por uma espada, conseguia dedilhar uma harpa e adorar. Conseguia em meio à guerra meditar em Deus e adorar. Isso chama atenção o coração de Davi. Nós, no mínimo problema, nós já desesperamos e murmuramos de Deus, dizendo Deus não está conosco. Davi estava lá no meio da guerra, Davi estava lá fugindo de Saul por 13 anos, fugindo de Saul. E ele teve Saul nas mãos dele dentro da caverna, nenhuma das perseguições de Saul, e Davi não mata Saul. E um dos seus homens, dos 450 que estavam com ele, que foram primeiramente para a caverna de Adulão, já foi pregado aqui, diz: Davi, eis que o Senhor hoje entrega nas tuas mãos o teu inimigo, o teu perseguidor, que te persegue por tanto tempo. E ele diz uma das frases que me ensina muito, que me chamou muito a atenção no coração de Davi. Ele diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Veja o senso de temor, o temor que esse homem tinha em tocar nas coisas de Deus, nos homens de Deus, nos ungidos de Deus. Ele tinha primeiramente no seu coração um temor de Deus com ele. Então, Davi tinha também um coração quebrantado. Davi tinha um coração contrito. Davi tinha um coração humilde. Davi tinha um coração dependente de Deus. Mas Davi também tinha um coração destemido. Ele não tinha medo. Pense aí. Pense no camarada que não tinha medo de nada. Já foi pregado aqui exaustivamente. Vem o leão, ele está cuidando das ovelhas, ele enfrenta o leão em nome do Senhor, mata o leão. Vem o urso pegar a ovelha, eu correria, né? Eu seria o primeiro a correr. Coitado das ovelhas. Mas Davi era tão destemido que Davi enfrenta o urso e mata o urso. Aleluia, pode dar um glória a Deus mesmo. Qual o segredo desse temor, dessa coragem, dessa avidez, dessa energia, dessa força de Davi? Eu ficava muito curioso, que homem é esse? Não é? Não é para nós adorarmos Davi, admirarmos Davi. Mas o próprio Deus diz: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha só, para nós sabermos por que Davi era segundo o coração de Deus, precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer o coração de Deus. E Davi traz a revelação de quem é Deus aqui no Salmo 139. Ele traz aqui a revelação do coração de Deus aqui no Salmo 139. O coração de Davi, apesar dos seus erros e suas falhas, estava ligado em Deus, de quem era Deus. E ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. Ou seja, Senhor, tu és onisciente, tu sabes tudo. Ele fala aqui da onisciência de Deus. Veja, não existia teólogos, não existia escolas de pensamento, escolas de profeta para ensinar, não existia igrejas. E Davi, meditando no Senhor, ele tem a revelação de quem é o Senhor. O Senhor sabe tudo sobre mim. Eu posso estar na caverna, fugindo de Saul, eu posso estar nos montes, eu posso estar no vale, eu posso estar no buraco, eu posso estar onde for. Tu conheces tudo. Nada foge ao teu conhecimento. Então ele fala aqui da onisciência de Deus. Fala comigo aí: Deus
é onisciente. Sabe tudo de mim. Tudo. Nada foge ao seu conhecimento. Deus sabe tanto de mim e de você, que Ele sabe mais sobre você e sobre mim do que eu mesmo sei e você sabe. Davi diz, quando não há ainda nenhuma palavra na minha boca, tu já sabes o que eu vou falar. Isso dá uma segurança para a gente, não é, irmão? Porque eu levei um bom tempo da minha fé que eu não podia orar. E quando eu li isso de Davi, eu não podia orar em casa, em voz alta. Eu não podia ler a Bíblia, era perseguido em casa. Né? Não podia. E eu disse, Deus, se o Senhor conhece os meus pensamentos, então eu posso orar aqui dentro de mim com o Senhor. Porque o Senhor conhece tudo. E eu orava, eu buscava, eu orava, eu buscava. E às vezes eu ajoelhava mudo às madrugadas para orar ao Senhor. Às vezes eu botava uma velinha assim e ficava lendo o Novo Testamento. Só tinha aquele Novo Testamento. No dia que ganhei uma Bíblia lindona, eu com 13 anos de idade, rasgaram dentro de casa a minha Bíblia. Então, isso dá uma segurança para a gente. Deus está vendo tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu pensamento. Nada foge ao seu saber. Aleluia! Então Davi está trazendo aqui, Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando. Essa era a segurança de Davi. O conhecimento que ele tinha de Deus, a comunhão que ele tinha com Deus, o fazia destemido, seguro, firme em Deus. Não nele, porque no dia que ele confiou nele, ele caiu. No dia que ele relaxou, ele caiu. Mas ele escreveu o Salmo 51 e se arrepende. Depois você lê o Salmo 51, você vê que tremendo ele escreve no Salmo 51. O Salmo de arrependimento de Davi. No dia que ele cai com Betseba. Né? Todo mundo já sabe a história. Tá bom? Eu já vi ministrações muito negativas a respeito de Davi. Totalmente negativas. Até mesmo a respeito de criação de filhos. Essa água é minha aqui? Oh, obrigado. Bonito aqui. Chique, né? Eu já ouvi muitas pregações muito negativas a respeito de Davi. Num pensamento muito negativo. De que Davi abandonou seus filhos, de que Davi foi irresponsável, de que isso, que aquilo. Não quero entrar em méritos de questão. Não estamos aqui para julgar os personagens bíblicos. Mas há muita desconhecimento na própria historicidade bíblica. A falta de pesquisa e de análise exegética, né? Na história, na interpretação do texto bíblico. Né? O tempo era outro, a formação era outra, a educação era outra. Tá? O sistema de educação familiar era outro. Era totalmente diferente. Os homens eram preparados para a guerra. Até os príncipes, os reis eram preparados para a guerra. Né? Era bem diferente. Então há umas certas interpretações, algumas coisas muito negativas. Mas nós não vemos Deus falando negativamente a respeito de Davi. Porque Davi, no momento que ele pecou, ele se arrepende. A diferença entre Saul e Davi é que Saul foi cínico, escondeu o seu pecado. E Davi, ele abre, ele rasga o coração diante do profeta Natã e diz, eu pequei, eu confesso o meu pecado. Ele não é cínico, ele é humilde para reconhecer que estava errado. E isso me chama atenção no coração de Davi. Ele não endurece a cerviz como rei, ele estava sendo envergonhado diante do profeta, e toda a nação ia saber do seu pecado. Os reis no tempo de Jeremias espancaram Jeremias, colocaram no calabouço, botaram mordaça em Jeremias para que ele não profetizasse, porque os reis tinham poder para fazer, calar, para matar, para mandar para exílio, para jogar na cadeia, nos calabouços. E Davi tinha esse poder diante do profeta que chega para revelar o seu pecado.
Não estou fazendo defesa de Davi. Estou dizendo que está no texto bíblico. E ele, diante do profeta, ele se humilha. Ele diz: eu pequei. Eu falhei. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Ele não esconde os seus pecados. Ele não esconde, ele não oculta. Porque ele sabe que Deus é onisciente. Que nada está oculto diante de Deus. Há quem ache, agora não quero ser pejorativo, me perdoem. Não quero ser pejorativo, não se ofendam comigo. Há quem ache hoje, porque não há mais profecia direta na Bíblia de revelação de pecado, que Deus não está vendo pecado na igreja. Que pode viver uma vida dúbia, uma vida lá, um pelar, outro pecar. Ah, na igreja não tem revelação, eu fui lá em pecado e não falaram. Cuidado com esse pensamento não é bíblico. Porque Deus é onisciente. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. E cada um dará conta de si. Ah, eu fui lá e eu continuo do mesmo jeito, eu continuo pecando. Não, ei, Deus conhece. Se arrependa. O chamado do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho, pode aplaudir ao Senhor, a turma ali quer aplaudir, pode aplaudir. Pecar não é o problema, porque Jesus resolveu o problema do pecado na cruz. O problema de pecar é querer continuar escondendo o pecado. O problema do pecado é ele virar bichinho de estimação para mim, meu pet. Meu petzinho, e gasta fortunas, né? Com pets, me desculpem, só dos animais. Não faça do pecado um bichinho de estimação. Se arrependa. E eu falo para mim primeiro, amém? Nenhum pregador está isento da palavra. A palavra primeira é para mim, tá bom? Então você não vai se ofender com a pregação dessa noite. Você vai se edificar. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu falei de raiz. Há uma importância na raiz. Amém? Há uma importância na raiz. Como você está sendo plantado. Se você está sendo plantado em Deus e na sua palavra, ou você está sendo plantado nos conceitos do mundo, o que é que você está absorvendo como semente? É a semente do reino, a semente da palavra, ou a semente do mundo? As concepções mundanas, os conceitos mundanos. Isso me chama a atenção em Davi. Ele é um desigual em meio a muitos iguais. Você não entendi nada, pastor. Ele quebra o paradigma de que ele, sendo o todo-poderoso rei de Israel, ele poderia ocultar, ele poderia ser soberbo como todos os outros, altivo. Os reis eram chamados de soberano. E Davi não aceitava esse título. Aqui no Salmo 139 ele chama de soberano Senhor. E eu quero continuar aqui um pouquinho de algumas revelações mais que ainda tem desse salmo. Ainda tem um tempo, né, bispo? Ô, glória. Se eu passar, fala aí. Vamos lá? Então nós vimos a onisciência. E aí ele continua. Isso vai edificar a sua fé. Amém? O objetivo é só esse, edificar. E não derrubar. Construir e não desconstruir. Tal conhecimento, eu estou no verso 6, vamos lá? Tu me cercas por todos os lados, nós lemos, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará,
e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Isso aqui ele está falando da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Ele preenche toda a terra, todo o universo. Amém? Deus, ele é infinito. Davi está trazendo aqui essa revelação. Ele enche todo o espaço que você possa imaginar. Para onde eu for, para onde você for. Até dentro do buraco, Deus está. Até no inferno. Ele diz, se eu fizer a minha cama no inferno, tu ali estás também. Se eu subo aos céus, tu estás. Se eu desço ao inferno, tu estás. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Veja só, cercado por trás e por diante, e ainda com a mão em cima. Você não pode fugir do Espírito de Deus. Você não pode fugir do chamado de Deus para a sua vida. Você não pode fugir de Deus, porque Ele te ama tanto. A mão aqui sobre Ele significa exatamente o cuidado de Deus sobre a vida de Davi. A presença de Deus em todas as circunstâncias, em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. Deus te cerca por detrás, por diante. Ele está em você, sobre você. Amém? Você não está só. Esse aqui é um homem solitário que não podia confiar em ninguém, mas tinha Deus. Ele não podia confiar nem onde ele estava se escondendo, porque podiam entregar. Vários entregaram Davi para Saul. Ele está não sei aonde. Aí Saul ia, chega lá, não conseguia pegar Davi. Deus trazia sempre um livramento. Há um evento de que Saul cerca Davi de uma maneira, eles estavam no vale. Saul consegue cercar Davi por todos os lados, nos montes. E trouxe com ele 150 atiradores de funda. E Davi conhecia muito bem o que era atirar funda. Ele matou Golias com a funda, que é o badog, né? A pedra, o estilingue. E Saul traz 150 especialistas com funda, porque a espada não conseguia matar Davi, a flecha não conseguia matar Davi. E ele disse, eu vou matar ele com a arma que ele mais usa. E Davi bem sabia. E ele faz uma oração. E no momento que Davi faz uma oração, ali já cercado, não tem jeito, Saul vai pegar. O que acontece? Os filisteus atacam o arraial de Israel. Naquele mesmo momento, Deus move lá e vem um recado para Saul ir rapidamente, porque Israel estava sendo atacado. E Deus providencia o livramento para Davi. Aquele que anda com Deus, aquele que se arrepende, que tem um coração em Deus, tem livramento de Deus em toda circunstância. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, irmãs, eu li aqui na King James: Senhor, tu me procurastes e me achaste. Diferente de, o que tem a ver com sondas e me conheces? Davi está dizendo, o Senhor me sondou por dentro, por fora. Me virou pelo avesso. O Senhor conhece tudo em mim. Não há nada mais em mim que eu possa esconder de ti. Eu sei disso, Senhor. Por isso ele era tão sincero, tão honesto. Muita gente diz assim, não tem ninguém aqui, eu vou fazer. O bispo não está vendo, o pastor não está vendo, minha mulher não está vendo, o namorado não está vendo, o noivo não está vendo, o patrão não está vendo. E Deus? Deus tudo vê. Isso dá temor para quem quer viver uma vida de pecado, mas dá segurança para quem diz assim, Senhor, eu vou agir para o Senhor,
como para o Senhor. Vou fazer, vou andar, os meus caminhos, as minhas ações serão guiadas como para o Senhor, ainda que ninguém esteja vendo. Esse era o caminhar de Davi. Ele ia para a guerra, disse: Senhor, vou ou não vou? Deus diz: vá, ele ia. Deus dizia: não vá, ele não ia. E quando Deus dizia: agora vá, ele ia. Quando Deus dizia: Davi, fuja, ele fugia. Porque ele sabia que sob a direção de Deus é a certeza da vitória. Era tremenda. Amém? Mas como o pastor Davi foi um homem sanguinário, Deus disse que ele matou muita gente. Mas Davi viveu num período o período da lei, que Deus estabelecera exatamente a extinção dos adoradores de outros deuses. E ele tinha que fazer aquele trabalho. As lutas, as guerras que ele lutava, eram as guerras do Senhor. Isso foi uma dispensação. A dispensação da lei. Na dispensação da lei, quem com ferro fere era ferido. E Deus cobrava. E Deus queria que Israel estabelecesse isso na terra. Justiça na terra. E exterminasse os povos e fosse estabelecido somente um povo. Mas Israel pecou, fez aliança com os povos pagãos e passaram a adorar os deuses daqueles povos. Por isso, Israel sofreu consequências por causa disso. Mas isso não quer dizer que Davi era injusto, que ele matava de graça. Não, ele ia nas guerras que o Senhor estabelecia para ele. Era o próprio Deus estabelecendo aquele período. Aquele período era o período da lei. Nós estamos hoje no período da graça. Não podemos fazer orações. Tem certos salmos de Davi que ele pede a derrota dos seus inimigos. E Jesus da graça diz que você deve amar os seus inimigos. Dá de comer a quem te persegue. Dá de beber, né, aos teus inimigos. Você deve amar. É diferente. Então, quando você lê o salmo vendo lá Davi dizendo: Senhor, eu peço a destruição desses inimigos. É porque ele vivia no período da lei. Isso não quer dizer que Davi era injusto. Nós vemos um coração aqui de Davi num senso de justiça tremendo. Ele sobe ao trono. Os filhos de Saul, geralmente o novo rei que tomava o trono, que subia ao trono, geralmente matava toda a geração do rei anterior. E Davi procura saber se existe alguém da casa de Jonatas e de Saul na terra de Israel. E ele traz Mefibosete, né? Para fazer o bem. E Mefibosete estava lá na sarjeta, aleijado. E ele traz para dentro do castelo. E Mefibosete já estava esperando a morte. E ele diz: você está a partir de hoje estabelecido aqui no meu palácio. Você vai comer comigo na minha mesa todos os dias. E eu te dou todas as terras do seu pai Jonatas. Toda a herança que é sua por direito, eu te devolvo, eu te dou. Mefibosete. Que coração! Ele não teve medo de Mefibosete se levantar contra ele e traí-lo. Por quê? Porque ele tinha um coração justo. O coração dele era um coração justo. Tem alguém aqui da casa de Jonatas? Jonatas foi o amigo amado de Davi. E ele diz: eu preciso fazer algo por alguém da casa de Jonatas, que o ajudou muito, que o avisava quando seu pai, Saul, pai de Jonatas, Saul, dizia: vou matá-lo. E armava emboscadas e Jonatas ia, mesmo contrário a seu pai, avisava Davi. Então a amizade entre os dois era tremenda. Então Davi tinha um coração justo. Quando o soldado mata Saul, Saul recebe uma flechada e está à beira da morte já, e pede o soldado para que, sob a própria espada de Saul, o soldado o matasse. E o soldado faz isso, e o soldado vem todo bambambam, né? Todo orgulhoso: eu matei teu inimigo, Davi. Saul estava lá assim assado e pediu para eu enfiar a espada nele, e eu enfiei a espada. Aí Davi diz para aquele soldado: quem te deu permissão para você matar o ungido do Senhor? Agora vem aqui outro soldado aqui, mata ele. E aquele soldado que matou Saul é morto. Então veja, o senso de justiça, para que ninguém tocasse no ungido do Senhor. Ele não aceitava
Davi não aceitava a quebra de princípios espirituais. Preste bem atenção nisso. O coração de Davi era um coração que ele não aceitava quebra de princípios espirituais. Amém? Então, o princípio da obediência, o princípio da honestidade, o princípio do amor, o princípio da justiça. Né? E muitos de nós, muitas das vezes, fazemos como Esaú. Esaú foi leviano quando ele disse assim: o que me serve essa questão de primogenitura de bênção? Se eu estou aqui com fome. Está com fome? Mata a fome. Só que Jacó valorizou a bênção. E Esaú foi leviano. Então, muitas vezes nós somos... Eu me incluo, eu estou falando nós, não estou dizendo ninguém aqui. Eu estou falando nós no sentido geral. Nós não observamos princípios da palavra, princípios bíblicos. Quebramos princípios. O princípio da reverência, o princípio do temor, o princípio da justiça que Davi tinha. Não podemos quebrar princípios. Amém? Escreva isso aí. Um coração, segundo o coração de Davi, é um coração que não quebra princípios. Amém? Amém. Mas para não quebrar princípios, eu preciso conhecer quais são esses princípios. Se eu não conheço, eu fico ignorante. E às vezes eu erro por ignorância. Não é? Eu erro por ignorância. Muita gente está maculando aí o seu leito, maculando a sua casa, a sua família, maculando o seu casamento. E a Bíblia diz que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, cuidado com as ofertas do mundo. Amém? Cuidado com o chamado para o pecado. Cuidado com a quebra de princípios e valores do reino. E valores de Deus. Amém, igreja? Amém. Ficou pesado agora, né? Mas é o Espírito Santo. Amém? Então, diga comigo, onisciência. Deus sabe tudo. Nada foge ao seu conhecimento. Onipresença. Deus preenche todo espaço. Ele é infinito. Ele está em todo lugar. Aleluia. 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 E agora Davi diz: Senhor, tu me formaste, tu me teceste. Ele usa uma linguagem do tecelão. O tecelão, você já viu um tecelão? Se você não for ver, veja lá no Google lá. O tecelão, o pessoal que faz tapete, que faz roupa, ainda naquelas máquinas de tecelão. Davi está falando que Deus formou ele, nos formou como um tecelão, costurando, formando o seu interior, cada órgão do seu corpo. Isso chama atenção aí para o pessoal favorável ao aborto, tá? Ele traz a revelação aqui de que os dias dele, mesmo quando a substância ainda estava informe, no ventre de sua mãe, o óvulo ainda fecundado, Deus já conhecia todo o futuro de Davi. Como é que permite aborto? Me desculpem aí, tá? Mas é a Bíblia quem diz. Está aqui revelado. Davi está dizendo que ainda a substância informe. Tu formaste os meus ossos no ventre da minha mãe. Tu já me conhecia. Sabia tudo sobre mim. Em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Isso fala de soberania de Deus. Absolutismo. Poder. O poder criativo de Deus. O poder de Deus de fazer, o Todo-Poderoso. Amém? Isso aqui fala de onipotência. Então ele traz a revelação disso aqui. E para terminar, gente, tem aqui uma coisa incrível aqui eu quero que em casa você estude esse salmo, tá? Eu peço que você leia esse salmo com atenção em casa. Porque aqui também tem a revelação da transcendência e da... Aleluia. Imanência de Deus.
O que é isso, pastor? A transcendência de Deus. A transcendência de Deus. Porque nós devemos temer a Deus. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Ele é absoluto, Ele é sublime, Ele é supremo. Ele é o grande rei do universo, o nosso Criador. E Davi traz essa revelação aqui. A transcendência de Deus transcende a debilidade humana, o poderio de Deus, a glória de Deus. Então Deus não é qualquer um, não é nosso serviçal, não é o nosso servo, que a gente diz faça assim, faça assado, me dê isso, me dê aquilo. Sim, todas as nossas petições devem ir até Ele, mas por clamor, por súplica, com humildade, com pedido. Senhor, por favor, se o Senhor assim quiser, se assim for da Tua vontade, porque Tu és soberano, Senhor, Tu és glorioso, Senhor. O Senhor tudo podes, o Senhor tudo sabes, o Senhor tudo conhece. Deus não é nosso empregado para dizer, eu coloco Deus na parede e Ele tem que fazer. É um erro teológico. E Davi está trazendo essa revelação aqui. E o que é imanência, pastor? Transcendência, já disse, é a sublimidade de Deus. Ele transcende o pensamento humano. Ele está acima do ser humano, de tudo. É inalcançável a glória de Deus. Deus, se Ele quisesse, Ele seria inalcançável ao nosso conhecimento. Nós só o conhecemos porque Ele próprio se revela. Tudo que nós sabemos sobre Deus é porque Ele próprio quis se revelar. Então não é qualquer coisa. É sublime. Não pode ser desprezado. Por isso que a Bíblia diz, não desprezeis as profecias, não extingais o Espírito. O Espírito Santo está falando na igreja. Não extinga o Espírito. Ele é sublime, Ele é supremo, Rei do universo, glorioso Senhor. Merece toda adoração, toda honra, todo temor, todo louvor. Aleluia. Por isso que ele diz, o servo honra ao seu Senhor, o filho ao seu pai. E eu, se sou o Senhor, onde está a minha honra? Precisamos honrar a Deus como Ele merece. E é isso que Davi traz aqui. E o que é a imanência? Ao mesmo tempo que Ele é transcendente, que Ele é supreme, que Ele é glorioso, mas Ele habita dentro de mim e de você. Ele está em toda a criação e em toda a criatura. Isso não quer dizer... Os panteístas querem defender isso, de que Deus está nas plantas, Deus é a planta, Deus é a árvore. Não, Deus não é. Ele fez. E Ele rege todas as coisas. Quem pensa que Deus abandonou a terra, Ele disse, eu não fiz a terra para ser um caos. Ele está em tudo. Ele é a sua imanência. Deus tem um domínio, a autoridade sobre tudo e sobre todos. Há quem pensa que pode destruir tudo, fazer o que quer da terra, mas será cobrado. E Ele fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele fará, irá transformar todas as coisas. Porque Ele é soberano. Amém? Desculpe a minha veemência, não se ofenda com minhas palavras. Vou terminar. Não quero cansar os irmãos. Falando de transcendência e imanência. Isaías 57:15 aí, rapidinho. Isaías 57:15. Só para você ler. E os outros textos eu mesmo vou ler aqui. Isaías 57:15. Aleluia. (57:15). Tem no telão aí, né? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos...
contritos. Aleluia! Olha aí, transcendência e imanência. Deus acima de tudo, de todos, que habita num sublime trono, mas também Ele habita com aquele que se humilha diante dEle, que reconhece a sua necessidade de Deus, que reconhece a sua pobreza de espírito. Davi dizia: eu sou pobre e necessitado. Ele não era pobre de dinheiro, ele tinha uma necessidade espiritual. A pobreza de espírito, irmão, me chama a atenção. Quando Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm fome, porque eles serão fartos. Veja, eu dizia: meu Deus, pobre de espírito, eu não tenho que ser rico de espírito. Jesus não morreu para eu ser rico, mas ele está falando aqui: pobre é aquele que tem uma necessidade. Não só uma necessidade de alimento, de finanças, de dinheiro. A pobreza espiritual aqui é a necessidade de Deus. E Davi tinha esse coração: eu tenho a necessidade de Ti, Senhor. Nós precisamos dEle. O próprio Paulo falou no Areópago, em Atenas, para os gregos. Ele disse: porque nele movemos, nele vivemos e nele existimos. Imanência. Deus, apesar de glorioso, Ele quer habitar com você em todo lugar, em todo momento. Ele quer estar nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de glória, nos momentos de sucesso, nos momentos de fracasso. Deus está com você em todo momento. Aleluia! Jeremias 23, 24 diz assim: pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Amós 9, 2, 4 diz: ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, ou seja, no inferno, ainda que cavem para se esconder, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, o Monte Carmelo, o famoso Monte Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ninguém foge do poder de Deus, da onipresença de Deus. Por isso que não tem pecado oculto diante de Deus. Não tem. Eu posso estar pregando para você aqui e ser um hipócrita. Eu estou sendo para mim mesmo, porque tudo está transparente de mim aqui diante de Deus. Ele sabe tudo de mim. Nada está oculto perante Ele. Nada. Nada. Não tem nada que Deus não saiba. Amém? Isso dá tranquilidade, amém? Isso traz paz. Porque diz: Senhor, o Senhor conhece minha intenção. Eu fui interpretado daquela maneira. Até uma palavra que eu falei. Mas o Senhor conhece o íntimo. Nós podemos julgar até as palavras, mas o íntimo só quem julga é Deus. Isso lhe dá tranquilidade de se conhecer. Isso traz cura interior, tá? Traz cura interior. Eu não trabalhei aqui o Salmo 139 para cura interior, mas ele traz cura interior. Aqui para você que foi rejeitado na infância, foi rejeitado no ventre, você não foi escolhido, você nasceu de um nascimento rejeitado, saiba que Deus que te formou, viu, minha irmã? Deus que te formou, Ele te quis, Ele te fez, Ele te amou antes de você existir. Amém? Ele te sara, Ele te cura. Amém? Você que se sente rejeitado, que se sente longe de Deus, se aproxime. Porque Ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Imanência. Ele está com você. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta da sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Então não se preocupe com nada, entregue tudo a Deus. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, conhece tudo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Interessante que caminhos aqui no texto do Salmo 139, não são caminhada, são atitudes cotidianas. Deus conhece cada atitude cotidiana que nós tomamos. Então, cuidado com as suas atitudes. Cuidado, Alberto, com as suas atitudes. As nossas escolhas. Aquilo que escolhemos fazer. Deus conhece tudo. Deus sabe com que intenção se quer fazer. Por que quer fazer. Se é por orgulho, se é por inveja. Por que coração estamos sendo movidos? Eu dei um estudo bíblico uma vez para os obreiros que nós temos mais de 50 tipos de espíritos humanos, de atitudes do espírito humano que na Bíblia fala o espírito angustiado, o espírito triste, o espírito de desânimo, o espírito... Então, esse coração, preste bem atenção, o coração de Davi aqui é um exemplo para o nosso coração, amém? Quem quer ter um coração como o de Davi? Você vai saber mais lendo a palavra, amém?